Então o tema dessa noite, o assunto dessa noite é uma necessidade da nossa congregação. Como eu falei, o irmão falou, pastor, fala de graça. Continua falando de graça. Nós temos ouvido falar de graça nesses últimos dias. E uma outra pessoa disse, olha, uma das necessidades que nós temos, o que nós temos precisado é nos expor mais. Eu falei, olha, é um bom tema. Vamos aí alguns minutos tentar desenvolver algo. E eu creio que o Senhor vai nos falar nessa noite. Amém, irmãos? Nós precisamos nos expor mais. E algo vai ficar muito claro para nós nessa noite, ficou para mim, é que em ambas as pontas nós precisamos nos expor. A primeira ponta que nos vem, o primeiro lado que nós vamos entender é o que? Eu preciso me expor no sentido de me abrir, sim ou não? Né? Então nós precisamos mais. Às vezes todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Jesus já sabia o que o leproso queria. Jesus já sabia o que o servo de Jericó queria. Jesus já sabia o que o centurião queria. Jesus já sabia o que a mulher do fluxo de sangue queria. Jesus já sabia o que cada um daqueles que se expuseram queriam. Jesus sabia o que a mulher samaritana queria. Amém, irmãos? Amém. Mas eles precisaram se expor. E é muito difícil se expor. Alguém vai dizer, tá vendo, pastor? Mas eles se exporam, eles se expuseram, eles abriram o seu coração, falaram da sua vergonha, falaram da sua dificuldade para quem? Para Jesus. Eu não sei se tu já leu. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Jesus falou assim, vão e sejam minha testemunha até os confins da terra. Amém. O Senhor, como o Dudu muito bem colocou, Ele foi a imagem do Deus invisível. Agora Ele, por um período, Ele se tornou ou não se tornou invisível? Jesus se fez carne, habitou entre os homens. E nós contemplamos a sua glória como a glória do único filho de João, viu? Nós não vimos. João diz, e nós vimos. Ele fala, eu, Pedro, os fracos, os improváveis, os desprezíveis, os loucos, aqueles a qual em Atos diz que as pessoas, os fortes, os sábios, olhavam para eles e viam que eles eram incultos e iletrados. E eles chegavam a uma terceira conclusão. A primeira conclusão é que eles eram incultos, não tinham conhecimento, eles eram iletrados, eles não tinham estudado. E eles chegavam a uma terceira conclusão. Eles tinham andado com Jesus. Aqueles mesmos que diziam, eles não têm conhecimento, eles não estudaram a lei, eles não tiveram acesso ao conhecimento da palavra, da letra mosaica, mas uma coisa eles têm, eles andaram com... Sabe o que os fariseus reconheciam nos discípulos? O que é? Aqui não era o amor ainda. O amor é a marca do cristão. O amor é a marca de quem? Agora a autoridade é a marca daqueles que representam ao Senhor. Quando Jesus é arrebatado, irmãos, aos céus, quando ele vai assunto ao céu, perdão, não arrebatado, na vez que ele vai subindo, arrebatamento é algo súbito, sumiu. Ele não, ele foi assunto ao céu, ele foi subindo devagarzinho. E os anjos falaram assim, por que vocês estão olhando para o céu? Da mesma forma que ele foi, ele vai o quê? Voltar e todo olho verá. Então aquele que foi a imagem do Deus invisível, agora se faz invisível. Agora a igreja,
A igreja. Por isso que Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. Quando fala que Cristo é a cabeça, ele não está atrelado à vontade, está atrelado a comando. Porque nessa mesma passagem, quando ele fala que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, depois ele volta a tratar do corpo e diz que esse corpo também tem cabeça e tem pé. Amém? Agora Cristo se torna invisível. E a igreja é o visível de quem é Cristo. Então é muito difícil a gente se expor. Só que os que estão na outra ponta, aqueles que talvez nesse momento estão de pé e tem que cuidar para que não caia, aqueles que têm que estar pronto para quando alguém vir dizer eu quero me expor contigo. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas eu já vi acontecer, já aconteceu comigo. De às vezes tu chegar e querer falar algo, a pessoa dizer, não, nem quero saber, irmão, deixa assim, vamos orar só. A pessoa quer se expor contigo, mas tu não quer se expor. Porque tem o que se expõe aqui pedindo ajuda, e o que vai ter que ajudar vai ter que se expor. Amém? Tu vai ter que ter maturidade, tu vai ter que ter autoridade. Ontem no casamento eu fui procurado, uma pessoa chegou e disse, tu és o pastor, é? Eu falei, sou. Vamos lá fora conversar um pouquinho? Eu falei, vamos. Eu ia fazendo as coisas que eu mais gosto, tocar bateria. Eu estava vindo para tocar, ela me chamou, fomos lá conversando, e ela expôs uma situação. Expôs a casa, expôs a vida, expôs estar sendo atormentada, oprimida. Coisa sobrenatural, coisa, irmãos, tenebrosa. Ela expôs. E eu podia ter dito, irmã, vamos fazer uma oração aqui, vou te vender um saquinho de sal grosso, leva para casa e coloca lá. Eu falei, não, eu quero telefone, eu quero endereço, eu vou falar com alguns irmãos de oração aí, e nós vamos lá na casa. Amém. O bicho vai pegar lá, irmãos. Alguém tem que ir lá se expor agora. Estamos começando a entender a mensagem dessa noite? Nós precisamos, o corpo de Cristo precisa se expor. Alguém tem que dizer, ei, eu estou precisando de ajuda. E a outra ponta tem que dizer, pode contar comigo. Às vezes a gente se expõe em algumas situações e diz assim, meu, é difícil. É difícil. É difícil ter uma vida de consagração, é difícil ter uma vida de oração, de jejum. Meu, é difícil ser firme no Senhor. Aí alguém diz, para mim não é difícil. E eu olho assim e puxo lá no meu inconsciente, na minha memória, e digo, não é difícil porque tu não se expõe. Tu não se expõe. Irmão, fazer quando dá não é se expor. Fazer em formas aleatórias não é se expor. Se tu não se coloca na posição de fraco, e tu diz que não é difícil, é porque tu não se expõe. Para Jesus era difícil se expor, sim ou não? Claro que sim. Irmãos, se tu lê os evangelhos, a diz que tinha momentos que Jesus o quê? Se retirava. Porque ele se expunha a tal ponto que eles iam matar ele antes da hora. E por prudência ele se retirava. Mas ele nunca deixava de se expor quando alguém estava precisando. Ele saía porque eles iriam matá-lo. Amém? Mas o Senhor nunca se escondeu de alguém que vinha e se expunhava e colocava alguma dificuldade, alguma situação diante dele. Nunca. Amém? Nós precisamos, irmãos, de autoridade. Para ser cristão é amor. Sabe, para abraçar, para estar juntos, não precisa ter autoridade. Então, poucos de nós aqui temos autoridade. E tem amor aqui nesse lugar essa noite. O amor dessa noite, irmãos, dá quase assim para sentir ele. Dá ou não dá? Eu fui lá e abracei o Chico, acho, daí chegou outro irmão lá do Rio de Janeiro. Não gravei o nome, me perdoe. Como é que é o nome? Falei? James. Como? James. James? James. James? Jameson. Jameson.
Aí depois chegou o Rodrigo também, ficou com inveja e veio também. E se abraçamos em 4, irmãos. Quando a gente está sensível ao Espírito, tudo fala com a gente. Amém. Aí se abraçamos em 4. E eu tenho certeza que Deus me levou, eu peguei, não estava brincando. Eu levantei meus 2 pés assim, agora dá para fazer. Agora eu estou sozinho, que eu não estou em comunhão, agora não dá para fazer. Agora em comunhão dá para fazer. Eu levantei meus pés e fiquei pendurado neles. E o Chico, o caveto, o pescoço quase chorando. Quem olha acha que é só força. Tem um pouquinho de força, um pouquinho de, né? Massa boa, massa ruim ali. Eu falei, o que a comunhão gera? Ele não conseguia falar, foi o que a comunhão gera? O que a comunhão gera? Se eu não vou voltar. Sabe o que a comunhão gera, irmãos? A comunhão gera sustentação. A comunhão, ela nos sustenta. Ainda que os nossos pés não estejam no chão, a gente não cai. A comunhão faz isso. Estavam os 3 irmãos lá gemendo e eu lá pendurado, usufruindo, irmãos, usufruindo dos braços deles, usufruindo da firmeza deles. É isso que a comunhão faz. Imagina se Jesus não vem ter comunhão com os discípulos no meio da tempestade. É no meio da tempestade que aqueles que conseguem andar sobre as águas têm que vir ter comunhão. Tem hora de ficar em casa orando, irmãos, tem hora de vir andando sobre as águas. Para que alguém diga, ei, é isso mesmo. Lembra? O Cristo agora ele se torna invisível. Nós somos representantes dele. Nós somos o bom perfume, embaixadores. Pedro falou, se és tu, permita que eu ande sobre as águas. O que Jesus pensou ali, irmãos? Amor? Não, o amor levou ele até lá. Ele precisava ter autoridade. Ele falou, sou eu, pode vir. E Pedro andou ou não andou? Afundou ou não afundou? Jesus pegou, usou de amor, de misericórdia e levantou ele, irmãos. Comunhão. A comunhão sustenta, a comunhão não permite. A comunhão não permite que alguém morra afogado, morra sozinho, morra acusado. Vou repetir o que foi falado aqui, irmãos. Primeiro ajuda, depois repreende. Jesus pega e tira ele. Eu tenho tatuado, irmãos, essa passagem aqui no meu braço. Jesus estendendo a mão, tirando o pé da água. Aí entraram no barco. Jesus falou, pô, tu duvidou. Por quê? Não deverias. Amém? Sempre vai ter a repreensão, sempre, irmãos. Mas com autoridade. Antes da gente entrar nos textos dessa noite, voltando de novo lá para Atos 4. Eles olhavam para aqueles discípulos e diziam, eles andaram com Jesus. E havia visto que os fariseus, eles iam até Jesus e Jesus pau neles. Nós ouvimos ontem, Mateus 19, no casamento. É lícito repudiar? Jesus falou, não é. Mas era porque vocês eram duros de coração. No princípio não era. E o Filho do Homem veio restaurar todas as coisas. Veio amolecer os corações do mundo. E havia eles que sempre, irmãos, eles nunca concordavam com Jesus, mas eles se calavam. Porque Jesus ensinava com autoridade. Não era sabedoria. Era autoridade. É a autoridade que deixa as pessoas sem questionamento. E é a palavra que vai te dar autoridade. Hoje de manhã em comunhão, conversando, alguém falou algumas coisas para mim, com todo amor, todo carinho. Eu falei, amém. Eu disse, agora vamos para a Bíblia? Vamos. Eu falei, então vamos. Só para que a gente entenda. Quando eu cito algumas coisas, eu nunca vou expor alguém, irmãos, amém? É situações. A pessoa falou, pastor, eu entendi, eu não vou falar mais nada. Porque não era a minha vontade contra dela, a minha opinião contra dela, era a opinião dela contra a palavra. O que é a palavra fala? A palavra, irmãos, mas não a palavra citada somente, é a palavra vivida. Quando nós vivemos a palavra, quando a palavra somos nós, quando a palavra faz parte de nós, isso gera autoridade nas nossas vidas. Tanto diante dos homens, quanto diante do quê?
das trevas. Os fariseus, os religiosos, os inquiritores desse mundo, desse século, eles reconheciam a autoridade dos discípulos. E os demônios também reconheciam, sim ou não? Quando os fariseus mandavam prender, Deus mandava um anjo soltar-nos. E não tinha demônio que impedisse. Não tinha. Quando Paulo expulsava demônio, não tinha demônio que não saísse. Porque ele tinha o quê? Autoridade. Ele vivia a palavra. Quando precisava, ele batia no peito e dizia: miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Ah, lembrei, Jesus. Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que são nova criatura. Agora a Bíblia diz que alguns tentaram fazer o que Paulo fez, irmãos. Ei, eles usaram o mesmo método. Eles usaram a mesma frase. Eles disseram: em nome de Jesus saia. Os demônios falaram: nós conhecemos Jesus. Bem assim está escrito. Nós conhecemos Jesus. O demônio falou na boca do endemoniado: nós conhecemos Paulo. Agora vocês quem são? O demônio sabia ou não sabia que eram 7 irmãos? Sabia ou não sabia onde eles moravam? Sabia ou não sabia? Porque os demônios, irmãos, são territoriais. Eles moravam naquela cidade. Eles não ficam viajando para lá para cá. Eles são territoriais. E a vez que o endemoniado deu um couro, deu um pau naqueles 7. Porque eles não reconheciam a autoridade deles. Amém? Eles podiam ter boa vontade ou não? Podiam ter. Eles podiam ter o desejo de botar as pessoas em libertação? Podiam ter. Mas eles não tinham o quê? Autoridade. Porque a palavra não estava neles. Amém? Nós precisamos, irmãos. Veja que as mensagens vêm sendo pregadas, elas vêm sendo pregadas para nos levar a algo. Nos falta amor, queremos viver esse amor. O que ouvimos sexta-feira? Quem lembra? Quem é o culpado? Temos faltado amor e precisamos de amor. E sexta-feira, quem é o culpado? Alguém falou: somos nós. Não, não somos nós. Culpado não é uma pessoa, culpado são atitudes. Que atitudes estão erradas? Essas atitudes. Uma delas é essa, de não se expor em ambos os lados, de não pedir socorro e de não se colocar à disposição para socorrer. Tiago capítulo 5. Hoje, se alguém cochilar, está perdoado. Eu só vou dar um toquezinho assim para tu não perder nada, mas não é repreensão. Irmãos, como é que o Espírito veio em Pentecostes? Como é que ele veio, irmãos? Como é que ele veio? Alguém vai dizer: ah, ele veio com língua de fogo. Veio. Ah, ele veio dando língua estranha para todo mundo. Veio. Irmãos, a Bíblia diz que ele veio e Pedro se levantou com autoridade e com ousadia. Amém? Estava aquele povo na festa de Pentecostes. Fazia 50 dias que eles tinham matado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. 50 dias. E eles estavam lá ainda cultuando a sombra. Estavam lá cultuando uma festa judaica. E a vez que o Espírito veio, na festa de Pentecostes, o Espírito veio. Todos foram cheios. E a vez que Pedro, junto com os outros, se levantou, irmãos, com autoridade, e dizia: vocês mataram o verbo da vida. E isso é se expor. Aquele que antes de ter autoridade, ele tinha muita macheza. Irmão, macheza, valentia não serve para nada no reino dos céus. Serve na fronteira do mundo. Batia em 2, 3, 4, 5, às vezes apanhava. Lá dava certo. Na igreja, irmãos, valentia não serve para nada. Por isso que Jesus falou no Sermão do Monte: bem-aventurados os pacificadores, porque esses verão a Deus.
Aí tu acha que tu é um pacificador, tu vai para o céu para ver Deus. Não, tu vai ver aqui, tu vai ver o agir de Deus. Amém. Por que ele é pacificador também vai para o céu? Salvação é graça. Deus falou, bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Pedro viu ou não viu Deus, irmãos? Quantas vezes ele viu? Irmãos, Pedro negou Jesus por muito menos do que estava acontecendo em Pentecostes. Tu andava com ele, falou, não andava. Andava, não andava, andava, não andava. Por quê? Porque ele ficou com medo de morrer. Aí tu vai dizer, mas eles viram a crueldade. Pois é, eles viram a crueldade com o Filho de Deus. Imagina com ele, o filho de um pescador. Aí lá em Pentecostes, agora cheio de Espírito, cheio de autoridade. Aqueles que tinham matado Jesus 50 dias antes, que perguntaram, tu estava com ele? Não, estava. Ele aponta o dedo, irmãos, com autoridade. E diz assim, olha, vocês mataram o Filho de Deus. Ele se expôs, irmãos. E alguns falaram assim, o que nós precisamos fazer, meu irmão Pedro? Porque Pedro era um judeu. Pedro diz, vocês precisam se arrepender. E vocês precisam ser batizados. Amém? Amém. Irmãos, quantas vezes tem nos faltado essa autoridade? As pessoas vêm e vomitam a sua vida. E nós falamos de tudo, mesmo que elas precisam se arrepender e aceitar Cristo, a confessar Cristo, a seguir Cristo. Nós precisamos rever, eu preciso rever isso. Aí precisa parar de convidar as pessoas para vir no culto. Elas precisam vir para Jesus. Por isso talvez nós não conseguimos contemplar o crescimento. Por isso que a gente às vezes contempla a rotatividade. Um culto tem 30, ou tem 50, ou tem 20. Então a gente convida as pessoas para vir no culto. O que nós ouvimos sexta-feira? Igreja não é lugar de ter prazer. Igreja é lugar, irmãos, de gerar filhos. Quem estava aqui lembra. As pessoas têm que vir aqui para se tornarem filhos, não para ter prazer. Elas estão com problemas, elas vêm resolver os problemas delas. Não. Irmãos, a igreja de Atos não era assim. Pastor, nós estamos na igreja de Apocalipse, capítulo 3, sim ou não? Eis que eu estou à porta e bato, arrependei-vos. Se alguém ouvir a minha voz, e deixar de ser mudo, vai voltar a ter o quê? Comunhão. Sempre que a Bíblia fala de, irmãos, sempre que a Bíblia fala de mesa, ela fala de comunhão. Sempre que a Bíblia fala de ceia, ela fala de quê? De comunhão. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Sempre que tinha peixe, sempre que tinha pão, sempre que tinha vinho, irmãos, era comunhão. Era unidade. Era o Deus eterno se manifestando para ter comunhão com os seus. Amém? Amém. Vamos ler Tiago ou não vamos? Deixa eu ler Tiago, irmãos. Canta, ele é o culpado, irmãos. Eu ia ler Tiago, ele fez eu ir lá para Atos. Tiago capítulo 5, versículo 7 ao 9. Quem achou? Tiago diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E eis que o lavrador, ele espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia, as primeiras e as últimas, a da primavera e a do outono. Ei, quem é que manda chuva? Deus. Agora quem é que planta? Nós. Quem é que espera frutificar? Nós. Irmão, já está plantado, nós já plantamos, nós já entregamos as nossas vidas ao... Espera, vai vir as primeiras chuvas, vai vir as últimas chuvas. Só que nós temos que esperar como nós ouvimos sexta-feira, quem nunca, né?
Quem nunca pensou em arrumar suas malas e ir embora? Eu não estou falando da tua casa. Estou falando da tua fé. Quem nunca, irmãos? Quem nunca pensou em arrumar as malas e vazar? O povo de Deus sempre sentiu essa vontade. O povo sai do Egito, cada dificuldade que vinha, havia que ele sentiu saudade de quê? Do Egito. Comiam carne uma vez por ano. Lembravam do tempo da celebração em volta das panelas de barro, comendo carne e cebola. E o que Deus dava, irmãos? O que Deus dava para eles? Dizia, vai. Deus dava consolo. Irmãos, tudo que Deus ensina, Ele faz. Tudo. Tudo que Jesus fez, Ele viu o Pai fazer. E tudo que Ele mandou nós fazer, é porque o Pai fez primeiro. Jesus foi a imagem do Deus invisível. Agora nós somos a imagem do Cristo invisível. O povo dizia, que saudade do Egito tinha carne. Às vezes que Moisés ficava doido, sim ou não? Do povo murmurador. Quando Moisés tinha vontade de matar o povo, Deus dizia, não, Moisés, fala para eles que amanhã de manhã é para eles acordar cedo. Eles acordaram cedo, irmãos, a vez que tinha mais codorna do que areia no deserto. Comeram tanta codorna que eles não queriam mais nem ver. Comeram codorna até pelos olhos. Sonharam com codorna? Nossa, irmão, é carne que vocês querem? Eu vou dar carne no deserto. Né? Você me leva ao deserto para falar de amor. Aí quando Deus queria, e bem entre aspas, irmãos, né? Quando Deus dizia, Moisés, eu vou destruir esse povo, Moisés. O povo, tu. Moisés, irmãos, presta atenção nisso para tu não perder. Há vezes que existe o Moisés, irmãos, diante do trono de Deus intercedendo por ti. Porque, irmãos, quando Deus olha assim, Deus na sua justiça, por isso que Cristo teve que morrer. Eu não sei se eu vou conseguir entrar aqui hoje. Por isso que Cristo tinha que morrer, irmãos. Porque Deus olhava e dizia, eu vou destruir. Ele fez isso, esse miserável, vou destruir ele. Aí Moisés, agora o Filho, Cristo diz, não destrói. Amém, irmãos? Amém. Moisés tinha vontade de destruir o povo. Deus dizia, não, calma, eles ainda não estão ainda. Aí Deus dava carne, brotava água da rocha, o sapato. Eles rejeitaram entrar na terra prometida e tiveram que ficar 40 anos no deserto. Mas ficaram 40 anos sendo sustentados pelo Senhor. Irmãos, eles não deixaram de ser salvos. Eles só não comeram cacho de uva. Só isso. Vamos continuar falando de graça, porque graça é boa, né, irmão? Irmãos, nada tira a nossa salvação. Pode tirar os cachos de uva, pode tirar a felicidade num casamento, pode tirar tanta coisa. Aí Deus dizia, Moisés, vamos matar esse povo, Moisés. Irmãos, o Antigo Testamento era uma história em quadrinho para nós entender a realidade. Quando Moisés dizia assim, não, Senhor, não destrói esse povo, porque esse povo é teu. Senhor, tu tiraste esse povo, o que eles vão falar, Senhor? Era teu, agora não é mais teu. E havia que Deus voltava atrás, irmãos. Deus voltava atrás e não matava o... Só eu consigo ver Cristo dizendo, não mata. Não mata. Amém, irmãos? Amém. É Cristo, porque Ele veio e se expôs. Amém? A vez que Ele veio e se expôs da morte de cruz. E por isso ao nome dele foi dado toda a autoridade. Aonde? Aonde? Autoridade para dizer para o Pai, Pai, não mata. Não mata, porque por isso eu morri. Nós precisamos entender esse nível de graça, esse nível de intervenção, irmãos. Amém. Esse nível de amor, esse nível de socorro, de sustento. Amém. Nós merecíamos. Mas Cristo olha para o sacrifício substitutivo e diz, não mata.
Não mata. Não mata para morrer por ele. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Amém? Amém. Irmãos, ele deu um pouquinho dessa autoridade para nós. Amém. Ele deu um pouquinho para nós. Mas temos que se expor. Às vezes as pessoas não têm assim, essa coragem de dizer, ei, se nós olhar na Bíblia, alguns tinham. Assim como o Dudu colocou, Jesus teve muita autoridade. Era autoridade, não era só amor. Por ele podia ser apedrejado. Ele vai e toca no leproso. Só que lembra que o leproso ele era excluído. Porque o pecado ele tira o que mesmo? Ele tira a comunhão. Com quem? Com Deus. Não era o povo de Deus, não era o judeu que tinha lepra e era excluído. Ele não podia ir no templo, ele não podia oferecer sacrifício. Ele não podia conversar com o sacerdote, com os levitas. Ele não podia cantar igual o salmista. Alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Eles não iam mais, os leprosos. Porque a lepra, um pecou todos. Esse era o significado da lepra, o pecado. Eles eram afastados. Ele era um pecador. A lepra não era uma doença, irmãos. A lepra era a consequência de um tipo de pecado. Um leproso, ele não ia no médico, ele ia no sacerdote. Era espiritual. Ele teve a coragem de se expor e ir até Jesus. Irmão, Jesus nunca estava sozinho. Sempre tinha uma multidão. Ele poderia ter sido morto antes de ter chegado até Jesus, mas ele se expôs. Tem alguns que não têm coragem de se expor. Lembra da mulher de fluxo de sangue? Ela tocou, mas bem escondidinha. Ela não falou, Jesus, eu tenho hemorragia. Não, ela foi e tocou. E Jesus, sabendo da situação dela, o que ele faz? Ele ajudou ela a se expor. Às vezes a gente sabe da situação de alguém, irmãos. A pessoa faz de conta que tu não sabe, tu faz de conta que não sabe também. Quem é pior? Às vezes a gente não sabe mesmo. Aí eu creio que Deus vai tocar no coração da pessoa para ela se expor. Mas às vezes a pessoa não tem coragem de se expor e tu sabe da situação e tu não tem coragem para dizer, o que está acontecendo? Não mente para mim. Não adianta se esconder. Irmãos, Jesus tinha autoridade ou não tinha? A vez que ele falou assim, quem me tocou? O negócio não era com Pedro. Se não é contigo, tu não vai se expor. Pedro falou, Senhor, todos te tocam? Como é que vão saber quem foi? A vez que a mulher não pôde se esconder, ela falou, filho. Amém, irmãos? Quando vem com autoridade, irmãos, nos desarma. Tiago capítulo 5. Paramos em qual? No 8. Sede vós também pacientes, fortaleça o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, tem irmão aí? Amém. Irmãos, não se queixem uns aos outros, para que vocês não sejam condenados. Eis que o juiz está à porta. Existe uma diferença muito grande entre se expor e se queixar. O que é se expor? Se expor é tu falar de ti. O que é se queixar? Falar dos outros. Pode ver. Tu nunca vai se queixar de ti. Eu sou, eu faço, eu isso. Não, se tu fizer isso, tu vai se expor. Tu vai dizer, pastor, o meu marido, a minha mulher, o meu irmão, o meu emprego, o cara que trabalha comigo. Isso é se queixar, irmãos. Está na hora de a gente parar de se queixar e começar a se expor. Nós vamos ver nos próximos versículos que ele não está dizendo que não devemos falar de dificuldades. O que ele diz aqui é, não vos queixeis uns, não reclamais uns dos outros, para que vocês não sejam condenados. Mas como assim condenado? Porque a misericórdia será sem misericórdia para quem não tem misericórdia. Quem é que conhece a oração do Pai Nosso? Né? Nosso país é católico, então a gente aprendeu já lá desde criancinha. Perdoa os nossos pecados,
Assim como, da mesma maneira, na mesma intensidade que nós perdoamos os nossos ofensores. Cuidado. É assim como, irmãos. A misericórdia, irmãos, ela triunfa sobre o juízo. Não confunda se expor com se queixar. Talvez nós precisamos parar de reclamar um pouquinho e se expor um pouco. Amém? Amém. Mas procure alguém que tu identifique que tenha autoridade, maturidade, alguém que vai te ajudar, alguém que vai ter coragem, se preciso, te repreender. Não procure alguém que fala a tua mesma língua. Aí é queixa, aí começa a queixar. Pode ver. Analisa. Quando tu estás mal, quem que tu procura? Alguém que também está mal espiritualmente? Cuidado. Isso é queixa. Para abrir os nossos corações, irmãos, é com alguém que naquele momento, eu quero frisar muito bem essa palavra, naquele momento. Porque se tem uma coisa que oscila, é o humor do crente. Não deveria, mas oscila ou não oscila? Humor nesse sentido. Às vezes estamos bem, às vezes não. Sim ou não? Sim. Na época do Tiago era. E eles tinham Tiago como pastor, eles tinham Pedro como pastor, eles tinham João como pastor, eles tinham Paulo como mestre e apóstolo, irmãos, eles ensinavam. Senão Tiago não tinha dito: ei, fiquem pacientes. Eles estavam começando a ficar impacientes, eles estavam saindo da esperança. O Senhor não nos chamou para viver em comunhão, irmãos, para nos queixar uns aos outros. Versículo 13. Vamos lá, mesmo Dudu, a garganta fica seca aqui. A minha para falar demais, eu acho que está meio nervoso. Nem tinha falado ainda. Versículo 13. Está alguém aflito? Tem alguém aflito? O que tem que fazer quando tem alguém aflito, irmãos? Olha. Irmãos, para que eu olhe pelo aflito, eu tenho que saber que ele está aflito. Sim ou não? Tem que se expor. Se tu não quer, se talvez a tua aflição seja algo assim muito complicado e não tem alguém que possa entender totalmente, só diga: irmão, eu estou muito aflito, ore por mim, estou muito aflito. Então alguém tem que se expor. Imagina, alguém que talvez tu olha como referência, alguém que fala de fé, alguém que fala de maturidade, alguém que, que se expõe muitas vezes para dar algo. Aí tem que dizer assim: irmão, eu estou aflito. Mas como tu fica aflito? Como está aflito, irmã Marlise? Não pode ficar aflito. Como é que o cara que toca teclado e canta fica aflito? Como é que o pastor fica aflito? Amém, irmãos? Mas nós ficamos aflitos. E nós temos aí, nesse momento, ter a coragem de se expor e dizer: eu estou aflito. E tu vai ter que ter a coragem de se expor e não ficar curioso sem não te falar. E se expor e perder um tempinho e orar. Amém? Tiago diz: olha, fiquem pacientes, não se queixem uns aos outros. Tem alguém aflito? Olha. Tem alguém contente? Cante louvores. Lembra o que eu falei aqui de prioridades? Irmãos, ontem tinha alguém contente no nosso meio? Não tinha? Tinha alguém contente ou não tinha? Ah, não estava contente? Ontem era dia de cantar louvor. Aqui está falando de celebração. Aí tem alguém contente? Cante louvores. A gente às vezes não consegue identificar essas coisas. Aí os irmãos estão contentes, estão celebrando um casamento, qualquer situação. Não, hoje eu não vou porque eu vou na vigília, eu não vou orar porque eu sou espiritual.
Se tu fosse espiritual, tu ia ficar cantando louvor com quem está alegre. Tu vai orar quando tiver um triste. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, a liderança da igreja, e ore sobre ele. Versículo 15. A oração da fé. A oração da fé. A oração com atitude segundo a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A oração da fé, irmão, salvará o doente. E veja como essa doença aqui está bem atrelada à doença espiritual causada pelo pecado. Sim ou não? O salvará. E o Senhor levantará. E se ele houver cometido pecado, serão o quê? Perdoados. Por quê? Porque ele se expôs. Ele falou, olha por mim, eu estou mal. Ora por mim. Chame o presbítero, o pastor, e diga, ora por mim. Irmãos, ele não vai ser curado pelo pastor, ele vai ser curado pela oração da fé. Porque a palavra vai fazer isso. O pastor não vai levantar ele. O Senhor levantará ele se ele tiver cometido pecado. Versículo 16. Diz assim, ó. O que está escrito aí? Se exponham uns aos outros, sim ou não? Não está escrito aí? Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Não é um bom, é um justo. Aí ele vai em Elias. Ele falou, Elias, pode olhar para cá agora. Aí Tiago diz, olha, Elias era homem suscetível a erro como nós. Ele quer dizer o quê? Uns pecam mais, outros pecam menos. Mas todos pecam. Uns desobedecem mais, outros menos, mas todos desobedecem. Ele falou, Elias era homem suscetível. Tu sabe a história dele? Fugiu para a caverna, questionou. Deus falou, volta e unge, ele não ungiu. A gente esquece disso. E foi arrebatado em cima da carruagem de fogo. Deus falou, volta e unge, ele não ungiu. Quem ungiu foi o sucessor dele, Eliseu. Foi desobediente. Suscetível a erro. Mas ele orou, irmãos. E por 3 anos e meio, não choveu. E ele orou de novo. E o quê? Choveu. E ele orou, irmãos, e desceu fogo do céu. Um homem suscetível a erro, irmãos. Mas ele era um justo. O que nos faz justos é ser um eleito. É isso que nos faz ser justos. Amém, irmãos? Nós precisamos nos expor uns aos outros. Talvez hoje tu é ouvinte, talvez amanhã tu será aquele que estará falando. Amém? E o ouvinte aqui é o que está para ajudar. Se tu quer ajudar, aprende a ouvir um pouco. Aí tu entende a situação e às vezes com 2 palavras tu consegue resolver a situação. Vamos brincar de ser sincero nessa noite? Vamos? Quem tem mais conhecimento da palavra que o nosso bem? Quem? É difícil uma visita onde eu vou que eu falo mais que a pessoa da casa. É difícil, é raro. Geralmente eu falo 10%, a pessoa fala 90%. E não tem nada de errado nisso, irmãos. Amém? Porque numa visita pastoral a pessoa quer se expor. Ela quer falar dela, ela quer falar dos problemas dela, da casa dela. Se tu quer ser suporte, tu tens que ir lá para ouvir. E tem que ser pontual. Tem que ter autoridade, tem que ser pontual para ser específico em cada situação. Se tu acha que tu tens autoridade, que tu és espiritual e tu vai lá e derrama um monte de coisa na vida da pessoa, tu só oprimiu ela. Tu expôs a tua sabedoria, tu expôs, só não expôs o teu amor, a tua maturidade, a tua misericórdia. Amém? Amém. Nós precisamos nos expor uns aos outros, orar uns pelos outros. Só que tem que ter mais um elemento nisso aqui. Nós precisamos confiar
confiar uns nos outros. Mas pastor, tem Judas aí no meio, tem ou não tem? Será que tem Judas aqui no meio, irmãos? Sem medo de errar, tem Judas aqui hoje, irmãos. Sempre tem, sempre tem. E alguém deve estar igual o Pedro nesse momento. Pergunta lá para ele quem é. Pedro chegou em João e falou: João, pergunta para Jesus quem é o traidor. Você é mais íntimo dele, pergunta lá, vai que ele não briga contigo. Matar o cara. Hã? Matar o cara. Abre comigo em João 18:12. Que horas tem, por favor? Meu relógio parou. Não sei se é a tua oração, mas ele parou. Não, João, Evangelho. João 18. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem está pronto para deixar tudo no altar? O que tu quer ganhar? Diz para mim o que tu quer ganhar. Irmãos, altar não é lugar de ganhar, altar é lugar de perder. Altar é lugar de perder. Altar era sacrifício. Altar é lugar de adoração. Alguns acham que altar é esse negócio aqui. Não, isso aqui é um palco. É um palco, é um elevado, um tablado para ser melhor visto, visualizado, só isso. Altar, irmãos, altar é lugar onde nós sacrificamos algo para adorar o Senhor. E nada mais agrada. Eu estava de lá vendo a minha filha aqui ministrando, tocando, e me veio aquela passagem. Para mim foi no feminino. Essa é a minha filha amada em quem eu me completo. A vez que o Espírito desce sobre Jesus em forma de pomba, o Espírito desce, e uma voz grita do céu: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu me completo, em quem eu me realizo, em quem faz aquilo que me agrada. Ei, Jesus era o sacrifício, não era? O que agrada o Pai, irmãos, é sacrifício vivo, santo e agradável. Por isso que Paulo escreve em Romanos: apresentai os vossos, apresentai. Ele não vai te levar a força como era na lei mosaica, agora é apresentai-vos. Como é que era na lei? Como é que era na lei, irmãos? Trazei. Pegou? Pegou essa ou não pegou? A lei dizia assim, ó. Na lei não era apresentar, na lei era trazer. Era uma ordem. Trazei o macho, trazei o primogênito, trazei os 10%, trazei a casa. Agora em Romanos 12 não é mais trazei. Paulo diz assim, olha, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto com entendimento. Amém? Existe uma diferença entre querer fazer as coisas para agradar a Deus e ser agradável para agradar a Deus. Não faça coisas para agradar a Deus, irmãos. Seja agradável, isso agrada a Ele. Seja agradável. Está aflito, peça oração. Está contente, canta louvor. Está doente, confessa. Fez pecado, confessa. Pede ajuda, pede oração. Confie, se entregue, se renda. Vai ter ajuda, sempre vai ter. Sempre teve. Jesus entra em Jerusalém e o povo diz: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do... No meio desse estavam os que depois falaram: crucifica, crucifica, crucifica. Mas ele não deixou de se expor. Ele não deixou de entrar em Jerusalém. Ele não deixou de chorar por Jerusalém. Aqui em João capítulo 18, versículo 1, irmãos, Jesus já tinha orado pelos seus discípulos no capítulo 17.
Quem é que gosta de despedida? Quem gosta? Alguém gosta? Eu costumo brincar que é doída a dor do parto, né? Vocês não entenderam a piada? É a doída a dor do parto, a dor da partida, a doída a dor do parto. É doída. Quando alguém vai embora, alguém se despede. Acorda aí, Alex, entendeu agora? Acorda aí. Ah, o Raul tá cochilando. Vou falar de novo. É a doída a dor do parto, da partida, da despedida, dói. Se não dói, é porque tu não gosta da pessoa. Já falei, o dia que eu morrer eu quero chorar dele nesse lugar aqui. É quando tá alegre e canta louvor. Vou ficar alegre se eu morrer? Não, é luto, choro. Moisés morreu, choraram 40 dias por Moisés. 40 dias por Moisés. Irmão, Jesus chorou quando Lázaro morreu. Ai, não quero festa não. Choro. Jesus começa a se despedir, irmãos, dos seus discípulos. Eles começam a ficar tristes. E Jesus consola eles, Jesus ora por eles. Jesus diz: Pai, livra eles do mal. Eles vão ter que se expor, eles vão para meio de lobos, eles serão perseguidos, eles vão estar me representando. Eles vão ser cuspidos, vão ser presos, vão ser escarnecidos. Livra eles do mal. Qual é o mal que eles tinham que ser libertos, irmãos? O mal da covardia, o mal de abandonar a fé, o mal de não cumprir com aquilo que Jesus tinha falado. Porque Jesus já tinha falado que eles seriam presos. Então o mal não era ser preso. O mal não era ser rejeitado de todos, humilhado de todos. O mal era ser seduzido por Satanás. Aquilo que ele tentou fazer com Jesus lá no deserto. Se tu se prostrar para mim, não precisa ir para a cruz. Jesus falou: prefiro ir para a cruz e fazer a vontade do meu Pai. Para trás de mim, Satanás. Amém? Aí Jesus, irmãos, por toda a sua exposição, os judeus ficavam cada vez mais furiosos, e eles não encontraram motivo para matar Jesus por blasfêmia. Eles armaram para ele, sim ou não? E quem traiu ele? Judas. E lembra que eu falei que Jesus se retirava para lugares desertos, secretos, para que eles não o matassem? E aqui a Bíblia diz que, tendo Jesus dito isto, ele saiu com seus para além do ribeiro de Cedron, aonde havia um morto, no qual ele entrou com seus, e Judas, que o traiu, estava lá com ele? Estava lá nesse momento? Não. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Judas conhecia aquele, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Irmãos, Jesus falou que quem vai dividir joio de trigo é Ele. Nós temos sim, irmãos, que ter maturidade para expor algumas coisas, mas não fica desconfiado de tudo e de todos. Amém? Tem gente que desconfia até da sombra. Sim ou não? Não se expõe. Não confia. Muda de igreja. Se tu não confia nos irmãos daqui, muda de igreja. Busca um lugar que tu possa confiar. Ah, mas eu não confio em ninguém. Então congrega em casa, fica pela internet mesmo. Não se expõe. Quem sabe tu se salve a ti mesmo. Se sustente a ti mesmo. Por que os guardas prenderam Jesus? Porque Jesus se expunha até para o traidor. Irmão, Jesus foi para o lugar secreto, ter os últimos momentos. Irmãos, a missão vem antes. A missão vem antes do medo de morrer. Amém? A missão tem que vir antes do medo de morrer. Eles acharam o esconderijo porque Judas conhecia o esconderijo.
Porque ele também ia para os lugares secretos com Jesus. Jesus também levava. Irmãos, Jesus falava, ele falava assim, ó, para o povo eu falo em parábolas, para vocês eu falo olho no olho, como as coisas são, nos lugares. E Judas estava lá. Judas conhecia os segredos. Judas conhecia o Deus invisível. Amém? Jesus não foi para um lugar a qual Judas não conhecia. Ele, a Bíblia diz que aqueles que ele amou até o... Ele se expôs até o fim, ele deu exemplo até o fim. Então para de desconfiar. Ah, aquela pessoa não gosta de mim. Não foi mal. Se expõe. Amém? Se for a tua hora de morrer, tu vai morrer. Se for a tua hora, talvez, de ser envergonhado, tu vai ser envergonhado. Se for a tua hora de ser usado, tu vai ser usado. Se for a hora de a tua atitude confrontar aquela pessoa, tu vai ser usado para confrontar aquela pessoa. Amém, irmãos? Para a gente encerrar, abre comigo em Mateus. Lucas 24. Infelizmente entra em extinção. Essa igrejinha, irmão, simples e humilde. A gente precisa se expor cada vez mais, irmãos, para voltar à simplicidade. Amém. A simplicidade do que nós vimos hoje aqui durante a adoração. Que adoração maravilhosa, irmãos. Amém. A adoração não tem a ver com o que está aqui em cima, tem a ver com o que está embaixo. Amém. Né? A simplicidade, irmãos. Simplicidade. Nós somos a imagem de quem mesmo? De Cristo. Cristo era simples ou não era simples? Alguns diziam, nós queremos te seguir. Ele falou, pode vir, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Glória a Deus. Irmãos, essa igrejinha simples, onde o que prevalecia era o amor, a salvação, o temor, a santidade, ela está em extinção. Sabe por quê? Porque pregadores como um fulano chamado Abílio Santana, um endemoniado, Abílio Santana, pesquisa na internet, um pregador aí, topzera aí, top, deve receber uns 50 mil para pregar. Abílio Santana, prega no Gideões Missionários, Oktoberfest dos crentes, Carnaval dos crentes. Ele ensina que Jesus, que tu tens que ser rico, porque Jesus era rico. Sabe qual é o texto base para ele? Que Jesus morava em Cafarnaum. E Cafarnaum, para quem não sabe, era uma cidade litorânea. Então Jesus morava na Avenida Atlântica. Irmão, o burro não é ele é esperto. O burro é quem acredita nele. Ele é esperto. Ei, na época de Jesus só morava na praia pescador. Judeu não tomava banho de mar, não usava biquíni. Eles não iam para a praia curtir férias, mas eles iam pescar. Era a cultura deles. Ei, é isso que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Alguém diz, pastor, você pode ser processado. Eu posso ser processado e também posso ser julgado por Deus por não falar isso. Precisa me expor. Abílio Santana, o nome do endemoniado. Mentiroso, safado, falso profeta, falso mestre. Irmãos, e Deus sabe do meu coração de falar tudo isso. Um falso mestre, um matador de almas, um matador de vidas. Não está atrelado a pecar, irmãos, está atrelado a ensinar a pecar. Jesus era rico, ele morava lá em Cafarnaum, na praia. Ele falou, o Filho do Homem não tem onde botar a cabeça. Deixa eu voltar. Lucas 24, versículo 17. E ele disse, que palavras são essas que caminhando vocês trocam entre vocês dois? Por que vocês estão tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse, tu és um peregrino em Jerusalém?
viesse aí passear em alguma das festas? E tu não sabe que coisas que nela tem acontecido nesses dias da festa da Páscoa? E Jesus perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como que os principais dos sacerdotes e os principais do povo o entregaram e condenaram ele à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse o que fosse remir, resgatar Israel. Mas agora, com tudo isso, e é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Irmãos, quem é que estava conversando com esses dois homens? Jesus. Esses dois homens, eles vinham de onde? De Jerusalém. E eles iam para uma aldeia chamada Emaús. Às vezes é a falta de ousadia, a falta de coragem, a falta de confiança, ela não permite que a gente venha se expor e continue em comunhão. Porque quem não se expõe não tem comunhão, nunca teve comunhão. Só que a frustração também faz isso. Porque às vezes tu abriu teu coração com alguém e aquela pessoa, em vez de te ajudar, ela ainda contou para o outro. Ainda assim tu não pode sair da comunhão. Mas eu fui para a igreja e eu achei que lá era lugar de perfeição. Não é, mentira para ti, não é. Frustração não é motivo para te tirar da comunhão. Às vezes que eles iam na beira, eles iam pelo caminho, e de repente Jesus aparece e diz: o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? E eles começam a pregar para Jesus: tu não sabe o que aconteceu? Jesus falou: não sei, me conta. Abre o coração de vocês, me conta. Qual é a frustração de vocês? Se expõe. Jesus era um desconhecido para eles. Eles falam: tu é um peregrino, viesse da onde? Não é da nossa terra? E eles começam a contar-nos. E eles começam a dizer: olha, nós estávamos lá reunidos e veio umas mulheres lá, e falaram que ele ressuscitou. Mas nós não acreditamos. Pois tivesse acreditado, teria ficado. Nós não acreditamos, eles não acreditaram. Amém? E a vez que eles foram indo, falando, e a vez que Jesus deu um migué neles. Quem sabe o que é migué? Faz de conta, né? Jesus fez de conta que ia passar. Se tu não tem se exposto, é porque o teu coração é duro, porque todas as situações o Senhor tem criado para que tu venha se expor. Tem sim, irmãos. Tem sim. Às vezes que eles falaram assim: não vai, fica conosco. Porque agora já começa a demonstrar interesse, pela preocupação. Ele falou: fica conosco, porque já é o quê? Tarde. E às vezes que eles vão ceiar. Ceia é o que mesmo? Comunhão. O que gerou a comunhão, irmãos? A exposição. Jesus se expôs. Jesus fez de fraco para os fracos. Eles falaram: tu não sabe o que aconteceu? Ele podia ter dito: eu sei, sou eu. Mas eles iam dizer: Deus meu, oh aleluia, glória a Deus. Eles iam dizer que estava amargurado, e estava inconformado, e não estava gostando daquela forma. Eles falaram: nós achávamos que ia ser de um jeito e foi de outro. Nós não estamos mais em comunhão com Pedro, nem com a Maria, nem com a Madalena. Nós estamos indo para Emaús. Vamos voltar para a nossa vida. Me frustrei, vou voltar a ser quem eu era. E a vez que por eles ter aberto o coração, por ter dito: Jesus, fica conosco, peregrino, fique conosco. Na hora da ceia, Jesus pega o pão e abençoa. E no versículo 31, irmãos: e abriram-se os olhos, e eles conheceram que era Jesus. E Jesus o quê? Desapareceu. E eles diziam para o outro: porventura não ardia nos nossos corações
quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras, o que Jesus abria? As Escrituras. A Escritura é a base da autoridade. Amém? Ele não falou, sou eu. Ele falou, estava escrito de mim. Amém, irmãos? Nós precisamos conhecer a Escritura para ter autoridade. Alguém pode dizer, mas tu tem pecado. Aí tu vai dizer, a Escritura falou que eu tenho mesmo. 1 João diz que quem não tem é mentiroso. Faz ele mentiroso. Não é mentiroso, faz ele mentiroso. Ah, mas tu naquela vez duvidou. Ah, Elias também duvidou, mas ele orou e veio fogo do céu. Amém, irmãos? Amém. Nós temos que lembrar as pessoas quem nós somos. Quem a Bíblia diz que nós somos. Amém. Jesus, eles falam, não ardia o nosso coração quando ele ia falando sobre as Escrituras? Amém. E na mesma hora, eles se levantaram e eles voltaram para Jerusalém e eles acharam reunido os 11 e os que estavam com os 11. Amém. Porque alguém se expôs, porque alguém foi até o caminho, porque alguém foi até alguém que estava se desviando, sim ou não? Eles estavam se desviando, porque eles estavam no caminho de Emaús e Jesus é o caminho. Os 11 estavam no caminho, os que estavam com os 11 estavam no caminho. Quem é o caminho? Jesus. A Maria falou, ei, eu vi o Mestre. Viu o Mestre? Vi, então vamos ficar juntos. Esses dois estavam se desviando, irmãos. E o próprio Senhor Jesus se expõe e vai até lá. Se expôs do que, pastor? De não ter sido convidado para entrar na casa? De ser rejeitado?